próximo slide, por favor, diz assim, então. O que exatamente é um texto autêntico? O texto autêntico é aquele que não foi escrito, preparado para uma sala de aula. Ele possui o quê, gente? Vocabulário de origem, não adaptado para o seu aluno nem para o meu, formato, letra, gráficos originais. Originais que uma pessoa lá do país de língua inglesa tem em mãos. Aqui continua dizendo, ele circula nas ruas, lojas, restaurantes, na vida. É necessário tomar cuidado com a dificuldade das ideias, conceitos e nível linguístico de cada texto selecionado. Vou voltar a dizer, você conhece a sua realidade de sala de aula, precisa dar uma pré-selecionada, tá? Para que seja interessante e cada aluno consiga se envolver. A palavra envolver está sublinhada. Eu quero falar sobre isso um pouquinho. A aula de língua inglesa precisa ter envolvimento. Se o seu aluno está fazendo outra coisa, não traz material, não olha nos seus olhos, não ergue a cabeça, queridos, não tá legal. A gente precisa da nossa turma aqui, ó. Olha para mim. Vamos lá, let's go, let's start. Gente, precisamos que a nossa turma se envolva. Que eles saibam qual é o assunto do dia. Qual é o texto que a professora deu hoje? Como que foi essa atividade? Muitas vezes nós colocamos lá um exercício na sala de aula, colocamos no quadro a resposta, todo mundo tem a resposta bonitinha. Mas isso necessariamente não implica que ele sabe aquilo. Se ele precisar fazer sozinho, se ele precisar ler sozinho, ele vai conseguir. Então, vamos ficar atentos no envolvimento do nosso aluno. Tá? Vamos procurar dar algumas tarefas de casa, homeworks, de maneira que tenha um retorno depois. De maneira que esse aluno, ele possa trazer uma coisa que ele pesquisou, que ele precisou entrar no site de um jornal, ele precisou ouvir uma música, alguma coisa que realmente ele recorra naquele intervalo de 1 ou de 2 aulas semanais que você tem com ele, ok? Aqui continua dizendo assim, o trabalho com textos autênticos, ele faz uma conexão entre o inglês da sala de aula e o inglês da vida real. Qual é o inglês da vida real? O inglês da vida real é aquele em que você precisa comprar, você vai vender, você precisa pedir uma comida, você precisa entrar num site, preencher aquele formulário todo em inglês, como é que eu faço isso? Ou eu preciso fazer uma ligação e essa ligação é só em inglês. Esse é o inglês real. Vamos continuar. Dessa forma, o aluno se sente mais seguro, preparado para usar o idioma de forma confiante e eficaz. Aqui, nós vamos falar novamente, retomar a questão da autoestima linguística. Não tem como aprender uma segunda língua, se dentro da cabecinha desse aluno ele sempre está pensando, eu não consigo, eu não sei, faz tantos anos que eu estudo inglês, realmente isso daqui eu não consigo. Queridos, eu tive uma experiência no ano passado, que eu fiquei boquiaberta. A gente fez uma missão pela igreja, nós fomos para a Índia. Quando chegamos na Índia, nós trabalhamos em orfanatos com crianças. As crianças de 3º e 4º ano, que elas praticamente estavam aprendendo ainda a ler e escrever, elas já estavam aprendendo a ler e escrever em inglês. Por quê? Porque lá é necessário. Porque grande parte do comércio vende, compra-se com inglês. Tem outras línguas, o hindi, outras tantas línguas. Mas o inglês é indispensável. E a gente fez um trabalho que foi muito lindo. Os meus alunos aqui no Brasil, eles escreveram cartinhas para as crianças indianas. Eram crianças assim de 4, 5 anos, um pouquinho mais, até 15 anos, adolescentes. Peguei todo o ensino médio, escreveram essas cartinhas, cada um do seu jeito, com a sua dificuldade, e levei. Quando chegamos lá, nós fizemos um culto especial e entregamos essas cartinhas, dizendo para eles que pessoas que não os conheciam já os amavam. Queridos, eles receberam aquelas cartas, alguns mal sabiam ler, as tutoras ajudaram. E para minha surpresa, porque daí eu sugeri, falei, olha, quem quiser responder essa cartinha, pode responder, eu não vou pegar hoje, é no fim da semana, daí eu recolho. Praticamente todos eles responderam a cartinha. O inglês deles, escrito, tinha problema, sabe? A gente percebia que uma palavrinha ou outra, o verbo to be não era um is, era um are. Enfim,
Foi uma emoção quando os meus alunos receberam aquelas cartas autênticas quando eu voltei da Índia. Eles ficaram, os meus professores, esse pessoal estuda inglês há quanto tempo? Algumas crianças de 7, 8 anos. Por quê? Porque lá a necessidade é real. É diferente. Aqui no Brasil, quando eu saio na rua, aonde é que eu uso o inglês? Eu preciso fazer isso ficar mais real para o meu aluno. Porque no trabalho ele vai usar, na viagem ele vai usar, ele não sabe do futuro. Ele quer assistir um filme, é muito mais gostoso você assistir no original. Só que eu explico para os meus alunos, tem uma zona de conforto. Se você quer sentar e não ter trabalho nenhum, você coloca em língua portuguesa e pronto. Se você quer estar um pouco atento, ligado, anotando alguma coisa, expressão nova, não entendi, retomar, bom, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas o final dessa história também é mais feliz, é a aprendizagem. Continuando aqui. Então, compreendemos que o texto autêntico é um texto que foi escrito para o uso no mundo real. Não especificamente só para estudante de língua inglesa. Acho que isso já ficou bem claro hoje à noite. Eu não posso usar só na minha sala de aula textos que foram previamente preparados para a sala de aula. Eu preciso usar texto autêntico, é sobre isso que nós estamos falando, tá? Muito bem, nós vamos agora passar para uma foto de um outro texto autêntico. Esse daqui, The Economic Times, é um jornal indiano, todo em inglês. Deem uma olhada. Eu poderia gastar uma ou até mais do que uma aula com os meus alunos conversando somente sobre as manchetes desse jornal. Se vocês conseguem enxergar bem aí, até poderiam me dar um retorno. Se o meu aluno está com dificuldade, estou vendo que tem gente chegando ainda, né? Talvez você chegou um pouquinho atrasado, por favor, permita que seu aluno use um dicionáriozinho, um tradutor, uma palavra ou outra. Isso aí é meio para chegar no fim. Qual é o fim? Aprendizagem, o interesse, o gosto pela língua. Esse jornal, ele traz algumas manchetes que poderiam ser trabalhadas em 40, 50 minutos, até 2 aulas. Como trabalhar? Com trechos, somente com a principal notícia, a data do jornal, o formato. O jornal em qualquer lugar do mundo será jornal, ele tem cara de jornal em qualquer lugar do mundo. Por que eu estou falando sobre isso? Parece besteira. Mas nós, professores de inglês, além do conteúdo, da gramática, do texto autêntico, do texto de vestibular, eu preciso abrir os olhos dos meus alunos. Quando você chega no ensino médio, vai fazer os vestibulares, vai prestar o Enem, prova do Enem, queridos, além da estrutura, da gramática, do conteúdo, nós precisamos estudar o formato das provas. Cada universidade, cada faculdade, o próprio Enem tem uma tendência. Quando você estuda o formato das provas, o seu aluno, quando ele chega e olha aquela prova, já não é novidade, não é surpresa. Aqui na Federal do Paraná, a Federal do Paraná ela faz uma coisa que é muito criticada pelo Brasil afora, mas aqui na Federal do Paraná nós não ouvimos quase crítica, que é questões de verdadeiro ou falso. E por que não tem crítica? Porque a questão é tão bem elaborada que mesmo sendo com verdadeiro ou falso, ela é difícil, ela não é fácil, ela é de um nível avançado. O que eu estou dizendo para você? Preste atenção na estrutura da prova, do texto, do jornal, da revista e chame a atenção do seu aluno para a estrutura desse texto também, além da gramática, além da estrutura. Esse daqui é um outro texto autêntico, eu não tenho ele aqui na mesa. Esse livro, ele também é um livro indiano, escrito todo em inglês, só o título dele já dá uma história, Under the Neem Tree. O que significa isso? O que significa essa palavra aqui, N-E-E-M? Eu nem sei se colocar no tradutor se vai aparecer alguma coisa que eu não fiz esse teste. Mas o meu amigo indiano que nos hospedou lá, ele nos contou uma história que essa é uma árvore tradicional da Índia. Eu posso ir para a internet, eu posso mostrar a árvore, eu posso ler mais um texto em inglês contando que ela não dá só sombra, ela tem frutos, como é a raiz dessa árvore, ela é diferenciada. Vocês entenderam? Tudo eu estou usando como pretexto para o meu aluno estar trabalhando, estar envolvido, estar lendo em inglês. Os assuntos precisam ser os mais diversos, porque às vezes o assunto que eu trago hoje é muito interessante para 30% da sala, mas para o restante não. Para nós acertarmos um assunto e quase 100% da sala dizer, professora, que aula legal. Acho que não é só aqui em Curitiba que é difícil, em qualquer lugar. Os nossos alunos hoje, eles têm
chuva de informações. E às vezes demora para eles entenderem que a nossa aula pode ser algo produtivo para a vida dele também. Nós precisamos mostrar isso para eles.